Os povos eslavos, sem sombra de dúvida, são um dos povos mais belos de toda a Europa, juntamente com os germânicos e outros grupos étnicos da Europa. Os eslavos, a maioria das pessoas até mesmo confunde eles com os povos germânicos, porém eles têm origens diferentes, apesar de que, biblicamente, as suas origens são semelhantes. Ambos vêm da descendência de Jafé. Neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês as origens dos povos eslavos segundo a Bíblia. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem para outras pessoas que têm curiosidades de povos antigos segundo a Bíblia. Os povos eslavos, eles são o maior grupo étnico-linguístico europeu. Eles falam as várias línguas eslavas, pertencentes ao maior ramo balto-eslavo, das línguas jafetitas, da família linguística jafetita, também chamada família linguística indo-europeia. Os eslavos, geralmente, eles estão geograficamente distribuídos ao longo do norte da Euroásia, e eles habitam principalmente a Europa Central e também a Oriental e Sudeste. Uma grande minoria eslava, de povos eslavos, também está espalhada aí pelos estados bálticos e também na Ásia Central, enquanto existe também uma diáspora eslava substancial, que é, no caso, encontrada nas Américas como resultado da grande imigração. Os povos eslavos atuais, eles são classificados em eslavos orientais, que são principalmente os bielorrussos, os russos, os russins e os ucranianos. Os eslavos ocidentais são principalmente os tchecos, os casubianos, os poloneses, os eslovacos e os sorábios. E os eslavos do sul, principalmente, são os bósnios, os búlgaros, os croatas, os macedônios também e os montenegrinos, os sérvios e os eslovenos. A grande maioria dos eslavos são tradicionalmente cristãos por religião, por crença. No entanto, as nações eslavas modernas e os grupos étnicos são consideravelmente diversos, por assim dizer, tanto geneticamente quanto culturalmente, e as relações entre eles são mesmo dentro aí dos grupos individuais, elas podem aí variar de solidariedade étnica um para com os outros, no caso, por conta de serem da mesma etnia ou raça, por assim dizer. Também muitos ali têm sentimentos mútuos uns pelos outros e até mesmo têm sentimentos de hostilidade. Basicamente, os povos de origem eslava, para quem não os conhece, basicamente são os russos, os bielorrussos, os ucranianos, os poloneses, os cachubianos, os tchecos, os eslavacos, os sorábios, os silenesianos, também os búlgaros, os sérvios, os croatas, os macedônios também, os eslovenos, os bósnios e os montenegrinos. Todos estes povos citados são povos aí de origem eslava. A menção mais antiga sobre o etnônimo, no caso eslavo, é aparentemente do século VI depois de Cristo, quando Procópio, escrevendo em grego bizantino, usou várias formas aí, supostamente aí deste termo, como esclaboi, esclabenoi, esclauenoi, entre várias outras aí, como esclabinoi, e também o seu contemporâneo, no caso Jordanes, refere-se aos sclaveni, em latim dessa vez e não em grego. Os documentos mais antigos escritos aí da antiga igreja eslava aí datam aparentemente do século IX e atestam o autônimo como eslovaco. Essas formas apontam para um autônimo eslavo, que pode ser reconstruído em proto-eslavo como sendo basicamente eslovenin, e o plural seria eslovaco.
Sobre o significado aí do termo eslavo, nós sabemos que o autônimo reconstruído eslovenin é geralmente considerado uma derivação de eslovo, que significaria ali palavra, originalmente denotando ali pessoas que falam a mesma língua, ou seja, eslavo teria basicamente o significado de pessoas que se entendem, em contraste com a palavra eslava, que denota povo alemão ou povo nem, que significa pessoas silenciosas e mudas, do eslavo, no caso ali, mudo, resmungando, ou a palavra slovo, que é palavra, e as relacionadas ali, slava, que também significa glória, fama, slur, que significa audição, e originalmente da raiz proto-indo-europeia, kleo, ser falado, ou kleos, fama, como no nome Pericles, pista, latina, ser chamado e em inglês alto. Nas antigas fontes medievais da Idade Média, em latim, os eslavos são comumente referidos ali como sclaveni e a versão abreviada sclavi. Falando agora um pouco a respeito da genética dos povos eslavos, consistente com a proximidade de seus idiomas, análises ali de cromossomos, entre o marcador autossômico CCR5DE132, mostram que os eslavos orientais e os eslavos ocidentais são geneticamente muito semelhantes, mas demonstram diferenças significativas dos povos vizinhos ali deles, no caso fino-úgricos, turcos, e do norte do Cáucaso. Essa homogeneidade genética é um tanto incomum, dada a ampla dispersão das populações eslavas, especialmente russas. Juntos, eles formam a base do agrupamento de genes do leste europeu, que também inclui húngaros não eslavos e aromanos. Apenas os russos do norte, entre os eslavos orientais e ocidentais, pertencem a um grupo genético diferente, europeu do norte, junto com os povos bálticos, que também demonstram muita, mas muita similaridade genética. Os bálticos, os germânicos, sim, por conta dos povos germânicos serem seus irmãos genéticos. Isso não é apenas na genética, mas obviamente é na aparência deles e também, obviamente, biblicamente, por serem do mesmo ancestral, Jafé. E os fínicos, os bálticos, as populações do norte da Rússia são muito semelhantes aos bálticos. Agora sobre, no caso, as línguas eslavas, ou a língua eslava, por assim dizer. O proto-eslavo, a suposta língua ancestral aí de todas as línguas eslavas, ela é descendente do proto-indo-europeu, assim como todas as línguas indo-europeias, também chamadas línguas jafetitas. Elas têm a mesma ancestral, né? O mesmo ancestral que seria o proto-indo-europeu, que supostamente aí ele foi dado em Babel, né, junto ali com todas as outras línguas antigas que nós temos no mundo nos dias de hoje. Por meio de um estágio balto-eslavo, no qual desenvolveu numerosas isoglossas lexicais e morfofonológicas com as línguas bálticas. No quadro da hipótese Kurgan, os indo-europeus que permaneceram após as migrações das estepes tornaram-se falantes do balto-eslavo. O proto-eslavo é definido como o último estágio da língua que precede a divisão aí geográfica das línguas eslavas históricas. Essa língua era uniforme e com a base em empréstimos de línguas estrangeiras e empréstimos eslavos para outras línguas. Não se pode dizer que tenha dialetos reconhecíveis, o que sugere que houve, ao mesmo tempo, uma pátria proto-eslava relativamente pequena. A unidade linguística eslava era, até certo ponto, visível até os antigos manuscritos eslavos, eclesiásticos ou búlgaros antigos, que, embora baseados na fala eslava local de Tessalonique, ainda podiam servir ao propósito da primeira língua literária eslava comum. Mas agora falando sobre a sua origem bíblica, muitas pessoas já me perguntaram sobre as origens aí dos povos dessa região da Europa, que são, no caso aqui, os povos eslavos, que compreendem a maior parte da Europa, por assim dizer. Os povos eslavos, assim como todos os outros povos europeus, são descendentes do mesmo ancestral genético da descendência de Noé. Quem é este? Jafé.
A própria família linguística de todas as línguas europeias é chamada também de língua de família linguística, no caso jafetita, ou seja, são descendentes primordialmente de Jafé. Todos os europeus e os eslavos também são descendentes de Jafé, filho de Noé. Mas muitas pessoas me perguntam, mas quais dos filhos, netos e bisnetos de Noé, no caso, viriam aí os povos eslavos? Nós sabemos, através das escrituras sagradas e as interpretações bíblicas do livro de Ezequiel, nós sabemos que os russos, que são verdadeiros povos eslavos, assim como os ucranianos, nós sabemos que os russos, todo aquele território, todos os russos, no geral, menos os russos nativos, que são descendentes de outros netos ali de Jafé, os russos, nós sabemos que eles são, aí no caso, Magog, nós sabemos que eles são Gog e Magog. Por sabermos que eles são Gog e Magog, nós podemos determinar, através das escrituras sagradas, quais seriam seus ancestrais, porque o texto bíblico, ele vai mencionar quem eram os seus antepassados, os seus príncipes, por assim dizer. O texto bíblico de Ezequiel, no capítulo 38, vai definir que os descendentes de Gog e Magog, no caso, Magog sendo um dos filhos de Jafé, nós podemos saber o primeiro ancestral, no caso dos povos eslavos, que é Magog, filho de Jafé. Sim, Magog, filho de Jafé, é o primeiro ancestral de todos os povos eslavos, russos, ucranianos, búlgaros, entre vários outros, como poloneses, entre outros. Todos esses povos são descendentes aí de Jafé via seu filho Magog. Mas além de Magog, os povos eslavos, eles também têm outros ancestrais bíblicos que o próprio texto bíblico de Ezequiel 38 vai nos dizer. Quem são estes ancestrais? Meseque e Tubal, até porque é chamado no texto Gog, a terra de Gog e Magog, a Rússia, como sendo eles, sendo ali, no caso da terra. Seus príncipes são chamados de Tuval e Mesec, em hebraico Tuval e Meshec. Meshec seria o pai ancestral aí no caso dos russos e também dos ucranianos, mais próximo, por assim dizer. Mas tanto Tubal quanto Meshec são ancestrais de todos os povos eslavos, ou seja, respondendo esta dúvida, quem é o ancestral bíblico dos povos daquela região que engloba tantos países do continente europeu? Este é Jafé, primeiramente, por isso eles são povos jafetitas, da etnia jafetita. São povos muito claros, de tom de pele muito branco, olhos claros, cabelos muitas das vezes loiros, tem até ruivos, muitos ruivos naquela região, mas principalmente loiros, são da descendência de Jafé, via seu filho Magog, também com os descendentes Tubal e Mesec, ambos da descendência de Jafé. Uma curiosidade é que todas as interpretações sobre qual seria a região de Gog e Magog sempre dão na Rússia. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Deixem os seus likes, os seus comentários. Se inscrevam no canal Mistérios de Elohim e venham acompanhar sempre conteúdos bíblicos, históricos, linguísticos e muito mais. Este canal ele é feito para falar sobre origens, sobre mistérios, sobre línguas, sobre vários e vários assuntos envolventes todos estes temas. Por isso eu peço que se inscrevam no canal e venham fazer parte da família Mistério de Elohim, Mistérios de Elohim. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.